essa sala aqui, toda neutra, bege, cinza e clean, organizada. E agora olha o que acontece quando eu coloco apenas este objeto vermelho aqui. Incrível, né? Em menos de 30 segundos, o ambiente inteiro mudou de personalidade, ganhou vida, ganhou energia, ganhou um ponto de interesse que antes não existia. E isso não é mágica, isso não é sorte, isso é ciência pura aplicada ao design. E tem um nome, um ponto vermelho inesperado. Essa teoria está dominando o TikTok e está nas páginas das maiores revistas de design internacional. Está transformando casas do mundo inteiro. E hoje eu vou te mostrar porque um simples detalhe vermelho pode ser a transformação mais poderosa que você pode fazer aí na sua casa. E no final deste vídeo eu vou te ensinar a fórmula exata para aplicar isso sem errar, os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem com essa técnica e como você pode testar na sua casa ainda hoje. Oi, eu sou a Jéssica, sou arquiteta e aqui no canal eu mostro como pequenos toques estratégicos podem causar transformações gigantescas nos seus ambientes. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui nós acreditamos no poder das pequenas mudanças. Não precisa reformar a casa inteira para transformar completamente a energia dos seus espaços. E a teoria do ponto vermelho inesperado é o exemplo perfeito disso. Não é só uma trend passageira do TikTok. Ela tem fundamento, referências históricas comprovadas e está sendo estudada e aplicada por designers renomados no mundo todo. E o melhor de tudo, qualquer pessoa pode aplicar em casa, independente do orçamento disponível. Às vezes, um único objeto de R$ 50 muda completamente a personalidade de um ambiente. Mas e afinal, o que é exatamente essa teoria do ponto vermelho inesperado? Ela é o uso estratégico e intencional de um elemento vermelho em um ambiente predominante neutro para criar um impacto visual instantâneo. Adicionar personalidade e injetar energia positiva no espaço. A palavra inesperado é fundamental aqui. Não é sobre pintar uma parede inteira de vermelho ou encher de objetos vermelhos. É sobre aquele toque surpresa que faz você parar e pensar: nossa, que diferença fez isso aqui? Essa teoria foi popularizada no TikTok, que viralizou ao mostrar transformações simples usando apenas um objeto vermelho. Mas a coisa ficou tão séria que rapidamente ganhou as páginas de diversas revistas de designers internacionais. Ou seja, saiu do TikTok e chegou à mesa dos maiores especialistas de decoração do mundo. Mas aqui está a parte mais interessante de toda essa história. Isso não é novidade absoluta. Em 1986, quase 40 anos atrás, já se usava esse recurso de forma magistral na sala de estar. Por exemplo, um tapete vermelho estrategicamente posicionado, poltrona vermelha como um ponto focal, abajur vermelho criando um triângulo de energia em um ambiente neutro e sofisticado. Este exemplo estava há décadas à frente do nosso tempo, aplicando intuitivamente uma técnica que só agora ganhou nome e reconhecimento científico. Mas por que isso funciona tão bem? Por que o nosso cérebro reage de forma tão positiva a esse contraste inesperado entre neutros calmos e um tom vibrante de vermelho? A resposta está na nossa própria evolução como espécie. Qual é a ciência por trás do vermelho? Vamos começar pela base evolutiva de tudo isso. O nosso cérebro tem uma conexão instintiva e ancestral com a cor vermelha, que vem de milhões de anos de nossa evolução. Os nossos ancestrais primatas dependiam da capacidade de identificar frutas vermelhas maduras entre as folhas verdes das árvores. Era literalmente uma questão de sobrevivência. Reconhecer o vermelho significava encontrar comida, energia e vida. Essa programação genética continua ativa em nós até hoje. Quando vemos vermelho, o nosso cérebro primitivo ainda interpreta como atenção, algo importante está acontecendo aqui. Do ponto de vista da psicologia moderna, o vermelho ativa o nosso sistema nervoso de forma sutil, mas poderosa, aumenta a nossa tensão visual, acelera discretamente nosso batimento cardíaco e eleva o nosso estado de alerta de maneira positiva e energizante. É uma cor que literalmente nos desperta. Não é agressiva quando bem usada, mas é impossível de ignorar.
Psicologicamente, o vermelho carrega uma carga emocional muito rica, transmite poder sem ser autoritário, paixão sem ser exagerado, energia sem ser agitação, até mesmo sensação de doçura e acolhimento quando aplicado na medida e no tom certo. Mas quando aparece inesperadamente em um ambiente neutro, onde o nosso cérebro estava relaxado com os cinzas, beges e branco, cria um choque visual positivo, que nossa mente interpreta imediatamente como alegria, vida e como personalidade. É como se o vermelho fosse um despertar visual gentil em meio aos neutros calmos e relaxantes. Isso sussurra para o nosso subconsciente. Olha para mim, sente essa energia, desperta, mas sem agredir, sem sobrecarregar e sem cansar. Aliás, faz uma coisa comigo agora. Pausa o vídeo por um momento e olha ao seu redor. Tem algum objeto vermelho no ambiente onde você está assistindo isso? Se não, consegue imaginar como seria diferente se tivesse um toque vermelho estratégico por aí? Comenta aqui embaixo o que você viu, o que você imaginou, eu quero saber. E essa reação neurológica e emocional que acabei de explicar não acontece por acaso. Ela se conecta perfeitamente com um movimento muito maior que está acontecendo no design mundial neste exato momento. Estamos vivendo um momento fascinante na história do design de interiores. Depois de mais de uma década de minimalismo extremo, de cinza dominando tudo, de neutros sendo a única opção segura e elegante, as pessoas começaram a sentir falta de algo fundamental: personalidade, vida, energia nos seus espaços. Você já deve ter sentido isso: entrar numa casa linda, perfeitamente organizada, com tudo nos tons certos, mas que parece vazia, como se ninguém realmente morasse ali. Como se fosse uma vitrine de loja do que um lar. É o que acontece quando levamos o minimalismo longe demais. Funciona visualmente, mas não funciona emocionalmente. Então, surgiu uma revolução natural, o movimento chamado dopamina decor. Decoração que literalmente estimula a produção de dopamina, o hormônio do prazer e do bem-estar. A ideia é simples: nossa casa deve nos fazer sentir bem, não apenas parecer boa para os outros. E o vermelho inesperado é uma das ferramentas mais poderosas dessa nova abordagem. E olha que inteligente como o mercado reagiu. Até grandes lojas de rede varejistas já lançaram lojas inteiras de objetos decorativos vermelhos, justamente para as pessoas que querem testar a teoria sem investir muito dinheiro. Ou seja, a indústria percebeu que isso não é modinha, é uma mudança real no comportamento das pessoas. Em 2024 e 2025, o vermelho inesperado se tornou uma forma legítima de expressão pessoal no design. É como se as pessoas estivessem dizendo: eu moro aqui, eu tenho personalidade e eu não vou me esconder atrás dos neutros para sempre. E é fascinante como uma única cor conseguiu se tornar um símbolo de uma mudança de mentalidade. De Nova York a São Paulo, de Paris a Tóquio, milhões de pessoas estão descobrindo o poder transformador de um único objeto vermelho bem posicionado. Mas aqui entra um ponto muito importante que eu preciso te alertar. Nem tudo são flores, teoria do ponto vermelho. Alguns dos maiores designers do mundo alertam que não é simplesmente jogar um ambiente vermelho em qualquer lugar e esperar que essa mágica aconteça. Você precisa ter técnica, precisa ter proporção e precisa ter um contexto. O vermelho precisa conversar harmoniosamente com o resto do ambiente e não brigar com ele. Precisa ser um complemento inteligente, não uma invasão agressiva. E nem todo vermelho funciona da mesma forma. Um vermelho muito vibrante, muito fluorescente, pode agredir os olhos e causar desconforto ao invés de prazer. Um vermelho muito escuro, muito pesado, pode entristecer o ambiente ao invés de energizá-lo. E a intensidade da cor precisa ser cuidadosamente equilibrada com a personalidade do espaço e com o estilo de vida de quem mora ali. Tem uma questão técnica fundamental: o posicionamento. Onde você coloca o objeto vermelho faz toda a diferença entre um ambiente sofisticado e harmonioso e um ambiente confuso e desorganizado visualmente. Então, colocar o vermelho num canto escuro desperdiça todo o potencial da técnica. Colocar muito próximo de outros pontos focais cria competição visual. Colocar em quantidade excessiva anula o efeito inesperado. E a iluminação também impacta drasticamente como o vermelho é percebido.
A mesma cor vermelha pode parecer elegante sob a luz quente, energizante sob a luz neutra ou artificial sob a luz fria. Por isso, é tão importante testar antes de decidir definitivamente. Então, como fazer certo? Como aplicar a teoria de forma inteligente, técnica, sem cometer os erros mais comuns? Agora, eu vou te dar um guia prático completo. Primeiro, a regra de ouro que vai guiar todas as suas decisões. O vermelho deve representar no máximo 10% dos elementos visuais no ambiente. Lembre-se, ele é um detalhe, é um acento, é a surpresa, nunca o protagonista absoluto. Agora vamos por ambiente, com as estratégias específicas. Na sala de estar, uma almofada vermelha estrategicamente posicionada no sofá pode transformar todo o clima do espaço. Ou um abajur vermelho numa mesa lateral, criando não apenas cor, mas também um ponto de luz aconchegante à noite. Uma poltrona vermelha como ponto focal funciona lindamente, mas aí você não adiciona mais vermelho em nenhum outro ponto. A poltrona já é o alto do ambiente. O segredo é escolher apenas um desses elementos por ambiente e nunca todos juntos. É o inesperado, se lembre. Se tiver vermelho demais, não é inesperado. Na cozinha. Aqui os objetos funcionais ficam perfeitos. Um liquidificador vermelho clássico na bancada não só adiciona cor, como convida você a cozinhar mais e a experimentar. Uma chaleira vermelha, utensílios de cozinha, uma torradeira. Qualquer um desses elementos transforma uma cozinha simples numa cozinha acolhedora. No hall de entrada da casa. A entrada é onde você cria a primeira impressão. Então, um vaso vermelho com plantas verdes ou até mesmo uma cadeira vermelha vintage cria um welcome visual. É como se sua casa estivesse literalmente sorrindo para quem chega. No quarto. Aqui, o cuidado é redobrado. O quarto é o espaço de descanso e o vermelho pode ser estimulante demais para algumas pessoas. Se decidir usar, prefira tons mais suaves, um vermelho terroso, um bordô sutil e em pequenos detalhes, como almofadas decorativas, uma obra de arte na parede. Na área externa, em varandas, jardins, terraços, o vermelho fica espetacular. Um banco vermelho se torna um ponto de interesse visual e um convite para sentar. Vasos vermelhos criam contrastes lindos com as plantas verdes. Os caixilhos de janelas pintados de vermelho dão personalidade única à fachada. Agora sobre os tipos de vermelhos que realmente funcionam. O vermelho clássico, nem muito vibrante nem muito escuro, é elegante e atemporal. Funciona em qualquer estilo de decoração. O vermelho terroso é mais suave e acolhedor, perfeito para ambientes que precisam de energia, mas sem ser agressivo. O vermelho cereja é sofisticado e moderno, ideal para laços contemporâneos. O bordô é dramático, mas não agressivo. Funciona bem em ambientes mais sérios, como home office ou biblioteca. A escolha do tom depende da personalidade do ambiente e do efeito que você quer criar, mas existem alguns erros que vejo pessoas cometerem constantemente com essa técnica. Vou te contar quais são para você não cair nas mesmas armadilhas. Erro número 1: exagerar na quantidade. Muita gente se empolga e coloca vermelho em vários pontos do mesmo ambiente. Resultado: efeito inesperado se perde completamente e o ambiente fica visualmente poluído. Lembre-se, é inesperado, então menos é mais. Erro número 2: escolher o tom errado para o estilo do ambiente. Vermelho fluorescente numa sala clássica e sofisticada não funciona. Vermelho muito escuro numa cozinha moderna e clean pode deixar o espaço pesado. O tom do vermelho precisa harmonizar com a personalidade geral do espaço. Erro número 3: errar no posicionamento. Colocar o objeto vermelho num canto escuro onde ninguém vai ver desperdiça todo o potencial da técnica. Por outro lado, colocar numa posição que compete com outros pontos focais cria confusão visual. O vermelho precisa estar visível e estrategicamente posicionado, mas sem brigar com outros elementos importantes. Erro número 4: ignorar completamente a iluminação. O mesmo objeto vermelho pode parecer elegante sob luz quente, vibrante demais sob a luz fria ou sem vida sob luz inadequada. Sempre teste como seu objeto vermelho fica com luz natural durante o dia, com luz artificial à noite e em diferentes intensidades. Erro número 5:
Forçar a aplicação sem considerar o seu estilo pessoal. A técnica do vermelho inesperado não funciona para todo mundo. Se você é uma pessoa naturalmente mais reservada, que se sente desconfortável com cores vibrantes, talvez essa abordagem não seja ideal para você. E tudo bem, design é sobre se sentir bem no seu próprio espaço, não sobre seguir tendências que não fazem sentido para a sua personalidade. Conhecer esses erros te ajuda a aplicar a técnica com inteligência e conseguir os resultados que você realmente quer. Mas deixa eu contar uma história de transformação para você visualizar como isso funciona na prática. Imagine comigo a seguinte cena. Você entra numa sala de estar toda branca, com um sofá cinza, uma mesa de centro bege e um tapete neutro, quadros em preto e branco nas paredes. Tudo bem clean. Tudo perfeitamente coordenado, limpo, organizado. Mas quando você senta naquele sofá, sente que falta algo, falta alguma coisa diferente. E é bonito, funciona, mas é sem vida, como se fosse uma sala de espera de consultório, não o coração da casa. Agora imagine que você adiciona uma única poltrona vermelha num canto estratégico da sala. Não uma cadeira gritante, uma peça elegante, bem escolhida e no tom certo de vermelho. De repente, parece que alguém acendeu uma luz invisível no ambiente. A sala ganhou personalidade, ganhou um ponto de interesse visual, ganhou vida. As pessoas que visitam a sua casa começam a comentar sobre aquela cadeira. Não é porque é exagerada, mas porque é inesperada, é marcante e memorável. Pronto, sua casa passou a ter identidade desde o primeiro passo que alguém entrou nela. Passou a dizer, aqui mora alguém com personalidade e com bom gosto. O vermelho inesperado faz exatamente isso em todos esses casos. Transforma espaços funcionais em espaços emocionais. Não é só sobre estética, é sobre como você se sente quando está naqueles ambientes. É sobre transformar uma casa em um lar. E isso nos leva a uma reflexão final que quero compartilhar com você. A teoria do ponto vermelho inesperado é muito mais que uma tendência passageira de decoração. É um lembrete poderoso de que nossa casa deve ter a nossa cara, a nossa energia, a nossa personalidade única, de que não precisamos nos esconder de neutros eternos só porque é mais seguro ou mais aceito. Vivemos tempos onde tudo tende ao neutro, ao padronizado, ao que não incomoda absolutamente ninguém. Nossas roupas, nossos carros, nossas casas, tudo cada vez mais parecido, mais correto, mais sem risco. Mas nossa casa é o nosso refúgio pessoal. É onde começamos e terminamos cada dia. É onde vivemos nossos momentos mais importantes. Ela pode e deve ter toques que nos façam sorrir quando chegamos do trabalho, que nos inspirem pela manhã, que nos acolham à noite. E o vermelho inesperado é como um suspiro de vida em um mundo saturado de neutros. É a cor que faz o seu ambiente sorrir de volta para você. É um pequeno ato de coragem decorativa que diz: eu escolho alegria, eu escolho personalidade, eu escolho viver em cores. Como disse uma frase que vi recentemente que resume perfeitamente essa teoria. O vermelho não é apenas uma cor, é uma faísca de surpresa que desperta o seu ambiente e talvez desperte um pouquinho de você também. Se esse vídeo te inspirou a experimentar um toque de vermelho na sua casa, se agora você entende o poder transformador de uma cor bem usada, deixa o like aqui embaixo. Isso mostra que você quer mais conteúdo sobre psicologia das cores e suas aplicações na prática do design. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas tendências de design que realmente funcionam na prática e não só na teoria. Até o próximo vídeo, um abraço e obrigada por estar aqui comigo!